As imagens do filme a seguir foram feitas no local onde vive o único exemplar de ararinha azul remanescente na natureza até agora conhecido, que infelizmente nesta ocasião não pôde ser visto, mas apenas ouvido. O filme foi feito com a finalidade principal de documentar o ambiente onde vive a ararinha e principalmente as plantas de cujas sementes se alimentam. A ararinha azul, Oceanopsitta spix, como é tecnicamente conhecida, é hoje uma das aves mais raras. Ela foi descoberta pelo zoólogo alemão Spix, que, em companhia do botânico Martius, realizou uma extensa e demorada viagem pelo Brasil no início do século passado. Spix encontrou a ararinha azul próxima a Juazeiro, no médio Rio São Francisco, em maio de 1919, durante uma viagem de Salvador, na Bahia, a Oeiras, no Piauí, atravessando uma das regiões mais secas do Brasil. Anos mais tarde, em 1832, Wagner, estudando as aves colecionadas por Spix, descreveu essa ararinha até então desconhecida sob o nome de Psittacia spixi, homenageando desta maneira o seu descobridor. Ela sempre foi rara na natureza, mas ao longo dos anos inúmeros exemplares foram ter aos museus e zoológicos da Europa e América. Na década dos anos 70, justamente quando o Brasil preparava uma nova legislação para a proteção dos seus recursos naturais, a ararinha azul começou a pagar um grande tributo ao progresso da região. As facilidades de transporte rodoviário e o incremento do tráfego aéreo tornaram a região de fácil acesso e rápida comunicação com o estrangeiro. No final dos anos 70 e começo dos anos 80, devido ao elevado valor que essa ave atingiu no mercado especializado da Europa, as ararinhas da região de Curaçá e outras áreas foram praticamente dizimadas. Considerada extinta na natureza por vários anos, foi ela redescoberta por Paulo Roth, da Universidade do Maranhão, o qual encontrou 3 exemplares em Curaçá. Anos mais tarde, em 1990, Carlos Yamashita, do Ibama, vasculhando a região, encontrou apenas um exemplar. Embora fosse conhecido de outras áreas como Piauí e Pernambuco, este é o único exemplar atualmente conhecido na natureza. Ela já foi reproduzida com sucesso em cativeiro nos anos 70 por Álvaro Carvalhais em Santos, estado de São Paulo, e recentemente nas Filipinas, Suíça e na Espanha. O número de exemplares conhecidos em cativeiro é de 33, dos quais existem 7 no Brasil. Os exemplares que estamos vendo são 2 dos 13 exemplares atualmente existentes no Zoo de São Paulo. Formam um casal que já fez tentativas de nidificação. Essas aves, bem como os outros 2 casais existentes no Brasil, um em Recife e outro em São Paulo, são de grande importância para os trabalhos de reintrodução da espécie na natureza. O programa de reintrodução em andamento é, pelas suas características, inédito, não só no Brasil, como no resto do mundo. E se desenvolve em áreas inóspitas, de trabalho e observações muito difíceis, e tem o apoio maciço dos moradores da região de Curaçá, que almejam ter suas ararinhas azuis de volta. Para minimizar a monotonia das imagens, introduziram-se vistas de Petrolina, Juazeiro e Curaçá, uma vez que o homem da região também faz parte desse contexto. Segunda-feira é dia de feira em Petrolina, e assim aproveitamos para dar uma olhada na feira antes de seguir para Curaçá.
Como todas as feiras da região, também a de Petrolina perdeu muito do tradicionalismo com a invasão dos manufaturados de outros centros, distribuídos pelos camelôs. Aves silvestres, que eram nosso interesse especial, praticamente não havia, e as oferecidas eram todas exóticas. Esse comércio ficou restrito devido à fiscalização. Como de hábito, se oferece grande variedade de animais domésticos, como galinhas, angolas e perus, bem como carneiros, ovelhas, cabras, cabritos, porcos e até animais maiores como burros e jegues. E a par com os manufaturados, como utensílios domésticos, como panelas e vassouras, utensílios agrícolas como pás e enxadas, e muito artigo de vestuário como roupa, calçado de todo tipo e chapéus. De vestimentas tradicionais, somente observamos chapéus de couro e de qualidade duvidosa. A tradicional vestimenta do vaqueiro, caríssima, já não se encontra mais, e quando muito é traje de gala para alguma festa muito importante. Grande variedade e quantidade de carnes, suína, bovina e caprina, alguma variedade de peixes, pescados ali mesmo no Rio São Francisco, muitos legumes e frutas, todos de bom aspecto e qualidade, mas evidentemente boa parte como sobra de exportação aos grandes centros consumidores e ao estrangeiro. Assim, a feira não funciona mais como local de troca como antigamente, mas como centro distribuidor de mercadorias várias para abastecer a população da periferia que encontra a maior dificuldade em adquirir nos supermercados. Petrolina é uma cidade que cresceu muito nos últimos anos. Antigamente se chamava Passagem de Juazeiro e começou a chamar-se Petrolina quando passou a categoria de vila em 1862 e tem esse nome em homenagem a Dom Pedro II. Em anos recentes, Petrolina se tornou importante polo comercial do oeste pernambucano e importante produtor de frutas de mesa. É servido por várias linhas regulares e diárias de aviões, que a ligam diretamente às várias capitais. Possui vários hotéis modernos, supermercados e lojas de comércio. O crescimento rápido da periferia deixa entrever problemas de infraestrutura, como é frequente em todas as cidades de crescimento rápido. De Petrolina se avista o Rio São Francisco, navegável até um pouco mais acima. Antigamente os barcos levavam na proa grandes figuras antropomórficas de madeira chamadas carracas, hoje em dia já bem mais difíceis de se ver. De Juazeiro, que é alcançado através de uma ponte sobre o rio São Francisco, vai-se a Curaçá, que dista cerca de 90 quilômetros. A rodovia é asfaltada e razoavelmente conservada, permitindo altas velocidades, o que propicia acidentes frequentes e graves. Há numerosas pontes ultrapassando riachos, já quase todos secos nesta época do ano. O braço principal desta rodovia margeia o Rio São Francisco até Paulo Afonso e atravessa uma das regiões mais secas do Brasil. Seguimos pela rodovia e chegamos em Curaçá ao entardecer. Curaçá é uma cidade pequena e bem arrumadinha com várias coisas interessantes. Aí, por exemplo, vemos o Colégio Municipal, o Banco do Brasil, o Clube das Mães, a Casa do Aposentado,
mercado municipal, biblioteca municipal, o restaurante Ararinha Azul, posto de combustível moderno, ainda em construção, o Teatro Municipal, que já foi muito importante no contexto educacional da cidade. A placa comemorativa da visita do governador Antônio Carlos de Magalhães a essa região. Propaganda política discreta, mas bem eficiente para uma cidade bastante politizada. Uma amostra das riquezas minerais da região, infelizmente algo deteriorada pelo vandalismo. A creche. Finalmente, o Rio São Francisco. As origens de Curaçá, a julgar pelos informes que conseguimos, remontam a 1562, quando o jesuíta Luiz de Gran fez sua primeira tentativa de penetração e estabeleceu um alinhamento indígena na região. Curaçá, ao longo dos anos, passou por vários problemas político-administrativos e só veio a ter oficialmente esse nome em 1890. Vemos motores de popa atravessando o rio, levando passageiros e mercadoria do lado baiano, que é o de cá, para o lado pernambucano, que é na margem oposta. A economia do município está baseada na pecuária e agricultura tradicionais, exploração mineral e, mais precisamente, a fruticultura. Curaçá é a que mais sofreu com a captura das ararinhas azuis. E hoje aqui resta apenas uma sobrevivente. A população local, tanto rural como urbana, está profundamente empenhada no esforço de reintrodução dessa ave e a sua multiplicação, pois todos querem ter suas ararinhas azuis de volta. Aqui começa, na realidade, nossa viagem pela Caatinga para observar a ararinha azul e as plantas de cujos frutos se alimenta. A Caatinga, com a sua vegetação e céu de poucas nuvens nessa época do ano, o dia clareia rapidamente. Por ocasião de nossa visita, aves eram raras na região. As insectívoras, que são a maioria, foram levadas pela aridez a regiões mais úmidas, onde o alimento é menos difícil de obter. Além de difíceis de ver, só eram ouvidas ao raiar do dia e mal esquentavam e emudeciam. Excluídas as aves em sua maior parte diurnas, a grande maioria dos outros vertebrados é de hábitos crepusculares ou noturnos, o que lhes permite escapar do sol escaldante e tirar proveito das noites sempre mais frescas. Por isso, apesar de muito abundantes, como comprovam os levantamentos feitos nos resgates do enchimento do reservatório de Itaparica, 150 quilômetros rio abaixo, são raramente vistos. A seca prolongada, que em anos normais se estende por períodos de 10 meses, em ocasiões anormais, pode deixar a região até 2 anos sem chover. E nesse ambiente aparentemente hostil,
que vivem as plantas da caatinga, a ararinha azul, os moradores e as extensas criações de gado, todos adaptados ao meio pela necessidade de sobreviver. Nessa região abundam as euforbiáceas, como a faveleira e o pinhão, família de plantas a que pertence também a mamona, espécies vegetais de cujos frutos e sementes a ararinha se alimenta. Embora a gente possa considerar a região toda como muito pedregosa, afloramentos verdadeiros são pouco frequentes. Aí vemos alguns afloramentos com uma inclinação singular num lugar chamado Gangor, que é o afluente aí do Melancia. E temos um afloramento aí já na zona da Caatinga. Então esses afloramentos condicionam modificações na textura do solo, que por sua vez vão condicionar modificações nas plantas da região. Então, um lugar onde o solo é muito pedregoso, praticamente não se encontram árvores. Observamos em alguns lugares alguns patacões de pedra bastante grandes, como aí, uma certa abundância, uma rocha bastante comum na região, uma rocha metamórfica. Aí temos a várzea do Barra Grande, que em grande parte é arenosa, e que sofre muito a erosão numa época de chuva mais intensa, como aconteceu neste começo de ano. Em alguns trechos da várzea, o solo é bem mais compacto, chegando a ficar rachado à medida que a seca avança. Em alguns trechos, ainda se notava algum resto de umidade e uma textura peculiar decorrente do pisoteio constante do gado que por aí passou. Então, mesmo nesses lugares, ainda se nota alguma vegetação bastante característica e restrita a esses pontos. E essa vegetação provavelmente vai desaparecer bem antes de iniciar a próxima estação chuvosa. Aí a várzea do Barra Grande é vista aí na sua grande extensão, com praticamente nenhuma vegetação baixa, que desapareceu completamente. Aí vemos ao longo do horizonte diversos morros que fazem parte do conjunto das serras que rodeiam essa região. Geralmente são morros baixos, de forma peculiar, em que os mais altos são mais pedregosos e praticamente não tem vegetação de revestimento. Então, esse tipo de solo permite também que as estradas se tornem bastante boas durante essa época do ano. Então, somente quando chove é que as estradas têm uma tendência a ficarem lameadas e de difícil trânsito. Adiante vamos ver aí uma estrada de terra, que é aquela que dá para a Fazenda Concórdia, onde nós vamos encontrar a arara Spix. Então, essas estradas de acesso, em grande parte, são assinaladas com placas indicativas indicando que existe uma área de proteção especial onde é terminantemente proibido a caça. Então, um trecho de uma caatinga bastante alta, praticamente arbórea, mostrando o solo típico da região, um solo assim amarelado e que tem uma textura muito fina. Então, na época da seca, faz muita poeira. Já com as primeiras chuvas, isso forma-se um verdadeiro lamaçal e traz grandes problemas aí na locomoção por veículos. Então, pode-se notar aí que a textura superficial do solo condiciona o aparecimento da vegetação. Aí temos uma árvore que já foi derrubada aí há mais de 10 anos, segundo informações locais, e que devido às condições especiais de temperatura e principalmente falta de umidade, até hoje não apodreceu. Então, a falta de decomposição ou o atraso
raso na decomposição vai também trazer problemas diz respeito à fertilidade do solo. Aí, com afloramento rochoso, embora seja de pedras menores, veja que a vegetação é extremamente rala. Uma vista de uma parte do riacho Barra, que era o único dos riachos que ainda tinha água. Então vejam que localmente são chamados de riacho aqueles cursos de água que passam boa parte do ano secos. O riacho Barra Grande é o maior riacho que tem aí nessa área. E ele, em grande parte do seu leito, já estava seco. Só nessa parte terminal é que a gente vê alguma coisa. A várzea, esse riacho mostra vários trechos em que o solo está rachado. A vegetação em muitos locais é bastante interessante. Ela é de arbustiva, grande até arbórea, dando um contraste bastante interessante em relação à outra parte que é de caatinga. Então aí nessas árvores maiores é que vamos encontrar algumas espécies características onde as ararinhas fazem o seu ninho. Então esse trecho aí abriga aí algumas caraibeiras onde existia antigamente ninhos de araras pix e ainda hoje em dia são encontrados ninhos de ara maracana. Aí vemos um trecho revolvido por tratores, onde pode-se ver que uma parte do terreno que foi removida é de coloração mais escura e é em razão de ter uma maior quantidade de humus. Aí temos uma visão geral perto da linha de força que atravessa todo o sertão do interior da Bahia. No primeiro plano sempre restos de caatinga, enquanto no fundo a gente vê aquela vegetação marginal característica das margens do riacho. Uma coisa bastante diferente das nossas matas ciliares aqui e de interpretação um pouco mais difícil. Em certos aspectos a região do Barra Grande é bastante uniforme, mas podemos observar em alguns pontos aí também alguns afloramentos de pedras resultantes mais da lavagem do solo superficial do que realmente de um afloramento propriamente dito. Esse tipo de vegetação é extraordinariamente importante para a sobrevivência da araras pix. E podemos notar aí o resultado das fortes chuvas desse ano. Formaram-se às vezes extensos buracos decorrentes da remoção do terreno devido à ação das chuvas. Aí podemos ver do lado direito um afloramento rochoso em que mostra abruptamente uma modificação da flora decorrente de um solo mais empobrecido, onde existe uma caatinga assim arbórea baixa e o solo extremamente pedregoso. Típico de alguns riachos da região é esse que nós poderemos ver aí. Então há árvores de certo porte de ambos os lados e eles chegam a cruzar os ramos então no meio. À medida que nos vamos afastando da margem do riacho, nós vamos encontrando uma densidade cada vez menor de indivíduos. Então há árvores bastante grandes, mas elas tornam-se cada vez mais esparsas.
Aqui, por exemplo, já podemos ver algumas árvores de grande porte, bastante esparsas, já com uma composição florística bastante diferente daquilo que se vê na margem do riacho. Então essas árvores são todas muito importantes na alimentação dos psitacídeos. Este é um trecho do riacho do Boqueirão que apresenta uma singularidade, que ele deixou de ser um riacho temporário para se transformar num curso de água permanente, porque ele passou a receber a sobra das águas existentes nos vários projetos de irrigação. Então, essa sobra de água é de tal amplitude que chegou a trazer modificações aí na flora marginal. O trecho foi feito aí uma pequena barragem a fim de proporcionar aos animais domésticos um reservatório maior, lhes permitisse ter água o ano inteiro para a sua subsistência. É um dos poucos lugares onde nós fomos encontrar água corrente. É interessante observar que essa região tornou-se de um aspecto invulgar, parecendo aqui uma espécie de um oásis dentro da caatinga, justamente decorrente deste fato de ter sido transformado de um riacho temporário em um curso de água permanente. Transmissão de energia elétrica dessa região, que é da Chesf, ela corta todo o estado de Pernambuco e vem de Paulo Afonso e também de todo o noroeste da Bahia. É extremamente extensa e é montada em estruturas muito grandes. Essas estruturas oferecem também algum problema para algumas aves da região, como é o caso das avoantes, que na época das migrações batem nos fios, perdendo-se dessa maneira alguns exemplares que passam a ser aproveitados pela população local. E em alguns lugares já existem empreendimentos agrícolas que usam a aspersão, como é o caso aí onde existe uma plantação bastante organizada. Aí um canal que foi construído já há muitos anos pela Sudene, que leva a água para o interior, e essa água é aproveitada na irrigação. Vemos aí um riacho que foi transformado em riacho permanente, aproveitando a sobra da água da irrigação. Temos uma irrigação experimental feita com poço artesiano movido a bomba diesel, em que o proprietário, que é uma pessoa mais esclarecida, está fazendo algumas experiências nesse sentido. Um poço com aproveitamento da energia eólica, construído pelo Departamento de Águas contra a Seca há muitos anos. Consta de uma caixa d'água onde há um vazamento constante e que oferece, então, água regularmente o ano todo para o gado que existe nessa fazenda. Infelizmente não é uma estrutura muito comum aí nessa
traz para esse ponto aí, por exemplo, muitas abelhas e também alguns outros insetos. Paraúna é uma das árvores mais típicas do Nordeste e é também muito importante na alimentação da arara. É uma árvore frondosa e os frutos são aproveitados na alimentação. Fizeram-se aí algumas experiências para verificar se as árvores que frutificam fora de época, se isso se repete de ano para ano. A caraíbeira que vemos é uma árvore muito importante também para a ararinha azul. Ela não só fornece frutos e sementes, como também flores, e essa árvore é usada pela ararinha para fazer seus ninhos. Ela é da mesma família do nosso ipê, mas ao contrário do que acontece com as plantas que se grupam aqui para o sul, ela não perde as suas folhas quando ela está florindo. Nessa época do ano é outono. Uma planta jovem cujo crescimento vem sendo acompanhado para estudo de comportamento nessa área. E temos pinhão. O pinhão é um arbusto muito abundante e também muito importante no que diz respeito à alimentação da araras pinhas. Nessa época do ano, algumas plantas começaram a apresentar sua formação de frutos. Também temos já as primeiras flores. Temos um fruto verde, que é muito parecido com o fruto da mamona, que é da mesma família. E aí temos alguns frutos secos. As ararinhas aproveitam os frutos verdes. Uma planta de maior porte, mostrando como nessa época do ano uma parte da casca se solta. Temos uma concentração de pinhão em local de várzea, terreno de Massapé. E concentração de pinhão lá em lugar muito seco e pedregoso, pura caatinga. Uma planta muito viçosa que nasceu nas pedras do lado de uma fonte. Aí uma faveleira, planta também muito importante na alimentação da araras pixie, muito frequente na região. As plantas que cresciam ao lado das estradas asfaltadas eram bem mais viçosas e estavam bem mais adiantados quanto à formação de folhas e floração. Atribui-se isso a uma eventual ação do asfalto, impedindo que a água do solo se evapore depressa demais. Tem flores brancas muito pequenas e o fruto, que é muito parecido com o do pinhão, é consumido pela ararinha na forma de fruto verde. Temos a várzea do Barra Grande com uma concentração de caveleiros.
grande porte. O xique-xique, que é uma das cactáceas mais comuns da região, também é do gênero Phyllosectes. Os espinhos são bastante grandes e poderão atingir até um comprimento de 15 centímetros. Se uma pessoa cair aí, poderá até eventualmente ter ferimentos graves e morrer. A pilosidade que aparece nesses frutos novos é aproveitada por alguns beija-flores para a confecção de ninhos. Temos o mandacaru, que é explorado economicamente na alimentação do gado. Também tem espinhos bastante grandes. Muito difícil ver-se uma árvore mandacaru de grande porte na região. Aí temos o quipá, que é um grupo das cactos acromatórias, com as suas bonitas flores avermelhadas. Os frutos são muito procurados por emas e por cachorro. Aí um cacto escandente chamado caxauri é bastante raro na região. Aí é o curau de frade, que nessa área aí era pouco frequente. Um cacto rugoso, porque minúsculas flores de cor adoceada. Aí temos o umbu, que fornece um dos frutos mais tradicionais do Nordeste. Normalmente ele floresce quando não tem folhas. Algumas árvores, entretanto, florescem antes de caírem as folhas, como é o caso aqui. Outro indivíduo podemos observar aí menos folhas nas árvores e as flores mais evidentes, apenas flores brancas. Essa é uma imburana, árvore bastante interessante da região, às vezes usada pelos papagaios para fazer ninho. A madeira dessa árvore é usada para fazer as tradicionais carrancas do São Francisco. A árvore nessa época do ano apresenta-se completamente despida de folhas e o seu tom esbranquiçado sugere que já seja uma árvore seca há muito tempo, mas volta a vicejar depois das primeiras chuvas. E temos o cansanção, uma árvore muito característica e muito falada, não é muito frequente, que tem espinhos que produzem grande irritação na pele. Aí temos o angico, árvore encontrada nas várzeas, não muito frequente, aí usado também, às vezes por pica-paus para fazer ninhos. Aí o maraizeiro, que é uma árvore de grande porte da várzea. Aí temos o maroeira, que é a árvore típica do cerrado. Aí o mulungu, que nessa época do ano estava florido e completamente despido de folhas. Aí o juazeiro, que é uma das árvores mais típicas do Nordeste, é uma das poucas árvores que nunca perde as folhas. É encontrado em uma vasta região. As espécies vegetais diretamente ligadas à alimentação da galinha azul, nós vamos encontrar várias com concentrações. E, por exemplo, temos uma concentração de faveleira na várzea do Barra Grande, uma concentração de pinhão. Também na várzea do Barra Grande. Temos uma concentração de caraibeiras nas margens de um riacho afluente do Barra Grande.
baixo melancia. Vamos observar que a menos de 50 metros desse local, nós temos uma concentração das principais árvores. Aí nós temos faveleiras, aí temos Baraúna, aí temos pinhão. Então todas essas árvores estão frutificadas. Essa é uma malvácia encontrada em alguns lugares próximos aos riachos. E temos uma acácia em forma de moita, bastante frequente em certas áreas na margem da estrada. De pinhão. Flores de umbu. Flores do cactus quipá. Flores de monumbu. Bignoniácea, um cipó parecido com alguns que temos pelo sudeste. Flores de faveleira. Aí, flores da Caraíba. As aves eram pouco frequentes nessa época do ano. Aí temos um soldado, assim, chamado porque ele tem uma mancha amarela nos ombros, semelhante aí uma ombreira da farda de um militar. Está aí sugando o néctar de flores de urumbu. Aí temos galos de campina e sabiá tomando banho no respingo da água e a aspersão do conjunto de irrigação. Aí temos um curiango bastante mimético, difícil de perceber entre as pedras. Temos um ninho do João do Moro, 4 ninhos numa árvore só, provavelmente correntes de um período de 4 anos. Aparentemente, essa ave só faz um ninho por ano. É ave bastante frequente na região. E temos um periquito no Nordeste, procurando se alimentar de flores da caraibeira.
Aí temos uma caraibeira com um ninho antigo de araras pinço. Observe que inferiormente ao buraco do ninho existe um buraco feito a machado, já em fase de cicatrização, que foi usado pelos colecionadores para retirar filhotes. Um casal de urubu, porque o urubu é uma ave pouco frequente nessa ocasião, nessa área devido à falta de alimentação. Uma rolinha. Aí temos um ninho de abelha cachorro dentro do cacto xique-xique. Abelha cachorro era um dos poucos insetos polinizadores que observamos na região nessa época do ano. A falta de umidade leva as abelhas a procurar qualquer suplemento de água que na caixa d'água. Aí ainda na saída da caixa d'água vemos algumas borboletas, bastante raras na ocasião, e também uma vespa. Então, entre as aves domésticas, temos ver aí a galinha de Angola, que é bastante frequente na região, bem mais do que a galinha comum. Aí temos um bando de galinhas de Angola espantadas, estão procurando lugar ao sol. Aí temos o lugar onde as galinhas de Angola se espalham. Nota-se a remoção das pedras maiores. Aí temos peru, um papagaio, único visto na região, porcos, ovelhas recebendo sua ração de sal, aí temos cabras atravessando a estrada. As cabras são bastante frequentes nessa região e têm aí uma importância muito grande na economia. Então, embora as cabras trafeguem normalmente pela estrada, praticamente não são incomodadas. E só raramente acontece algum acidente. Aí temos uma cabra comendo flores de caraibeira. Aí temos um burro de sela de transporte. Aí temos um burro que está se alimentando ali de uma coisa que praticamente a gente não consegue entender o que. Eu batizei de um burro comendo nada. Ele procura ali algum brotinho e assim ele vai conseguindo se alimentar e passando o tempo. Aí temos um burro usado no transporte de água. O importante na região, principalmente do ponto de vista econômico, são as plantações de palma. Então todos os fazendeiros e aqueles que se prezam têm a sua plantação de palma. É uma garantia que existe para poder alimentar o gado quando a estiagem se prolonga muito adiante do esperado. Em algumas regiões as plantações de palma são bastante extensas. Mas o que nós estamos vendo aí é uma plantação relativamente pequena, feita num lugar para atender apenas ao morador próximo. Outra planta usada como forageira é o mangacaru. O mangacaru necessita de um certo preparo, como nós estamos vendo aí. Ele é colhido parcimoniosamente, sem destruir a planta, e depois ele é submetido à ação do fogo, onde o fogo, queimando o espinho, permite que ele possa ser manuseado com mais facilidade e depois cortado para ser dado às cabras e mesmo ao gado. Então aí vemos um morador local preparando aí, acendendo o fogo, ele já tem um mangacaru cortado. É uma operação mais ou menos lenta e nem sempre muito simples, porque na hora de calor assim, mais um fogo fica bastante complicado de. Então a preparação é mais ou menos lenta. Como vemos aí, ele não está acendendo o fogo, necessita de colocar alguns gravetos. Aí são colocados os pedaços de mangacaru com auxílio de uma vara longa para que se queimem os espinhos.
pedaços de carta assim tratados, são armazenados e posteriormente são levados para casa, a fim de que possam ser depois cortados e distribuídos a chaves, ovelhas e também a vacina. Rurais de Curaçao são praticamente todas feitas de alvenaria, tijolo mais ou menos do cristal. Aí a cobertura também é feita de telha de barro. São construções relativamente resistentes e são elevadas. Aí temos uma construção no interior em que mostra uma parte da casa mais antiga e um puxado feito mais novo. Então podemos observar que a forma do telhado, o tijolo é feito com argila grosseira, inclusive vem misturado com pedregulhos que confere a ele uma resistência muito grande. O telhado, por sua vez, é muito parecido com alguns telhados que temos aqui que são feitos de telhas de alvenaria, que às vezes poderão ser cozidas no próprio local, aqui o barro não. Aí temos o quintal da casa, alguns animais domésticos pequenos. Aí uma outra construção com uma calçada em que o proprietário se deu até o trabalho de fazer um desenho na calçada. Aí um poço escavado em plena rocha e temos a madeira usada para fazer cercas, que é principalmente do pau-ferreiro. Um morador local e um cidadão ocupado no transporte da água. Aí temos um outro morador local. De modo geral, as pessoas não gostavam muito de serem filmadas. Aí temos um informante, o seu Marcos, que é um dos residentes locais, que todo dia, durante o seu trabalho normal, procura de prestar atenção nas araras fixas. Uma fazenda mais avançada, mostrando algumas mudas de plantas. Uma plantação de capinha e de espinheiros. Então, boa parte da região vem sendo ocupada por atividades agrícolas ligadas à fruticultura. Aí temos uma plantação de uva nos arredores de Curaçao, plantação relativamente pequena, que já produz há algum tempo. O terreno é muito fértil e tudo aqui é feito com irrigação artificial. Aí temos a uva do tipo Itália, que nessa região apresenta grande produtividade. Poderemos até fornecer uma caixa de uva por mês.
temos bananeiras plantadas de uma maneira bem diferente do que é uma plantação irrigada, com as bananeiras bem compactas. Plantação de cocos, e aí alguns pés de mamão de várias variedades. Finalmente chega ao fim a nossa jornada, temos aí um pôr do sol na Fazenda Concórdia.